Sejam muito bem-vindos ao canal Curiosidades. O vídeo de hoje é sobre Las Vegas, capital mundial do entretenimento. Quando pensamos em Las Vegas, as primeiras imagens que vêm à cabeça são os imensos cassinos e toda aquela agitação. Mas já pararam para pensar como uma cidade no meio do deserto chegou a isso? Las Vegas tem esse nome pois a região onde se encontra, apesar de praticamente toda deserta, tinha vegetação também quando o mexicano Rafael Rivera a encontrou. Essas vegetações em português seriam chamadas de prados, mas em espanhol o nome é Vegas e por isso a cidade foi batizada assim. Toda essa área estava num caminho antigo chamado de Trilha Espanhola e ficava entre o Texas e a Califórnia. Nessa época, a região ainda pertencia ao México, mas já despertava a atenção dos americanos que vinham incorporando territórios cada vez mais a oeste. Em 1905, já fazendo parte dos Estados Unidos, Las Vegas é oficialmente fundada e membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecidos como os Mormons, constroem uma fortaleza no lugar para servir de abrigo e centro de armazenagem de suprimentos. A escolha de Las Vegas para isso fez muito sentido, pois ficava no meio do caminho entre os principais redutos mormons da época, Salt Lake City e San Bernardino, na Califórnia. Apesar dos missionários terem abandonado a cidade algumas décadas depois, essa fortaleza pode ser vista até hoje. No entanto, Las Vegas era mesmo conhecida por ser uma vila ferroviária, já que com a expansão americana para o oeste, cada vez mais estações eram inauguradas e a de Las Vegas, propriamente dita, foi uma das que atraíram mais novos habitantes, pois, em paralelo a essas inaugurações, uma gigantesca obra iniciava nos arredores da cidade, a represa Hoover. Aliás, a construção dessa monumental represa fez com que Las Vegas passasse praticamente ilesa por todo o trauma da Grande Depressão Americana. Eram tantas vagas de emprego que a economia da cidade não parava um segundo, com cada vez mais moradores chegando e a consequente necessidade de mais serviços. Essa expansão da cidade e aumento no número de habitantes trouxe uma preocupação aos administradores. Como continuar movimentando a economia quando as obras da represa terminassem, já que estavam no meio do deserto? Foi então que nos anos 30 foi legalizada no estado de Nevada a prática de jogos de azar. Os primeiros cassinos chegaram nessa época, mas ainda muito modestos se comparados com os da segunda leva de construções em Las Vegas. Eles eram praticamente todos associados a membros da máfia, que viam ali uma oportunidade única de girar o seu dinheiro sem ter que prestar contas ao governo. Hoje, existe na cidade um museu inteiro só dedicado à máfia. Nos anos seguintes, uma ação do governo também contribuiu para o crescimento ainda maior da região, pois uma base da aeronáutica foi construída em Nevada e com isso muitos soldados passaram a morar na cidade. Anos mais tarde, uma outra base também foi inaugurada, porém essa era para teste de armas nucleares e, por incrível que pareça, moradores e turistas podiam ver à distância as nuvens de fumaça radioativa liberada pelos testes. Nessa época, Las Vegas recebeu o curioso apelido de Cidade Atômica. Obviamente, esses testes não duraram muito tempo e a cidade continuava em crescente expansão. Nos anos 50 foi inaugurado o Moulin Rouge, o primeiro hotel interracial em Las Vegas. Na década de 60, o bilionário Howard Hughes concentrou todos os seus esforços e investimentos na cidade. Com isso, uma era de cassinos maiores, bancos, redes de comunicação e diversão se instalou em Las Vegas. Todo esse investimento e posteriormente lucro chamaram a atenção de diversos outros bilionários no país, e no final dos anos 80 começou a competição dos mega hotéis cassino em Las Vegas, com a inauguração do Mirage. De lá para cá, parece não haver limites para a grandeza de cada novo empreendimento. A rua em que o Mirage foi inaugurado e conhecida como Strip foi absolutamente tomada por obras colossais de engenharia e arquitetura. O tamanho, design e iluminação de cada um desses cassinos impressiona qualquer visitante, seja a primeira ou a 10ª vez na cidade. Há também toda uma aura de nostalgia envolvendo a região onde Las Vegas efetivamente começou, e hoje a Fremont Street oferece muitas opções de diversão para os turistas que podem comparar a antiga e nova fase da cidade. Essa foi a história de Las Vegas,
a cidade que se intitula Capital Mundial do Entretenimento, mas que também desfruta de outros apelidos, como Cidade do Pecado, Cidade Atômica, Oásis do Deserto e por aí vai. Espero que tenham gostado e peço que comentem se gostam ou não desse estilo de cidade e que deixem pelo menos uma sugestão de cidade para falarmos aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.